Olá, meus filhos, tudo bem? Acredito que sim. Meus filhos, nem todos me conhecem, sabem da minha história. Então hoje eu queria deixar um pouco aqui de quem é o R.C. Pereira. Na realidade, Roberto Carlos Pereira. E eu vim de uma família muito humilde. Pai separou da minha mãe, eu tinha 3 anos de idade. O que eu vou contar aqui, gente, não é vitimismo não. Só que eu gostaria que você conhecesse um pouco da minha história, porque eu estou aqui falando com os filhos e às vezes quem é esse pai que está falando com os filhos? Porque ele veio de uma linhagem da dona Sebastiana de Deus Pereira e pai não declarado no meu documento, mas o nome do meu pai é Atagiba Afonso. Assim ele não quis, né? Uma vez ele falou que eu não era filho, minha mãe rasgou a certidão de nascimento e me registrou só no nome dela. E olha que legal, no nome da minha mãe tem o nome da mãe e do pai, que o nome dela é Sebastiana de Deus, que é o pai, e Pereira, que é esse sobrenome que eu decidi honrar. Então meu pai se separou da minha mãe eu tinha 3 anos de idade, minha mãe foi batalhar porque os 4 filhos menores tinham que comer e ela por muito tempo doméstica. Aos meus 8 anos eu comecei a trabalhar também. Fui engraxate, vendi picolé na rua, picolézeiro, fiz frete na feira. Depois, já que meus irmãos mais velhos trabalhavam na área automotiva, como borracheiro, eu fui trabalhar numa borracharia com média de 11 anos. Depois vou procurar resumir bastante aqui para não tomar seu tempo, mas eu acho importante que tem algumas crenças que dessa infância que talvez ajude você. E eu tenho dedicado muito esforço e muito tempo da minha vida para me livrar dessas crenças. Então, com 11 anos, borracheiro, depois com os 15, balanceador de roda, e alinhador, mecânico, chefe de oficina, consultor técnico, gerente de oficina, e aí fui até possuir um centro automotivo, montei algumas concessionárias de automóvel, Citroën, as primeiras que chegaram aqui. Eu já tinha meus 24 anos, trabalhei com Nelson Piquet durante um tempo. Isso tudo em Brasília. Eu nasci na cidade satélite de Brasília, chamada Sobradinho. Na realidade, eu cresci mais na cidade de Planaltina, Distrito Federal. As nossas crenças era que tinha que trabalhar muito, muito, para poder sobreviver, para poder ter dinheiro para comprar o que comer, aluguel, tudo que é necessário, comprar roupinha. E aí começam umas crenças que a gente não se acha merecedor. E eu, um dia desse que caiu a ficha com os meus mergulhos para dentro de mim, que a maior parte das coisas ganhei das pessoas, coisas usadas. Meus carrinhos eram carrinhos dos filhos das patroas, minha mãe trabalhava de doméstica, que dava para ela, o menino não queria mais, minha mãe trazia. Primeira bikezinha foi usada também, minha mãe deu a metade, foi com 9 anos de idade, e eu trabalhei para conquistar a outra metade e comprar a bike. O que eu resumo? Nós não nos livrarmos dos nossos traumas, dos nossos medos, das historinhas que nos contaram quando criança, a gente não vai conseguir prosperar. Pouco tempo atrás, que eu aprendi a tomar um banho de verdade, porque o banho era aquele banho assim, não pode gastar água. Quando criança era água fria mesmo, não tinha negócio de tomar banho em água quente não, era fria, por isso que o banho era rápido. Ups, esfregava, molhava, saía. E aí depois, quando veio com mais idade, depois dos 15, 16 anos, comecei a trabalhar já fichado, trabalhar para os outros, lojas de pneu, vários centros automotivos. E aí a gente sempre levanta atrasado, toma um banho rapidinho, se esfrega e aquela correria de não ter tempo de cuidar da gente. E meus filhos, minhas filhas, as historinhas que contaram pra gente quando criança, elas não servem mais. Essas histórias, esses acontecimentos não servem mais pro dia de hoje. 10 anos atrás, no mês de novembro de 2015, eu mudei o Roberto Carlos Pereira. Eu senti que as pessoas não lembravam de mim, lembravam do cantor, muitas emoções, para poder lembrar do meu nome. E quando eu me batizei nas águas, em 2015, há 10 anos atrás, eu decidi mudar o nome de Roberto Carlos, me diminuir, RC, e o Pereira, sobrenome da minha mãe. Na realidade, eu queria que fosse. Já pensou Roberto de Deus? Seria top, né? Eu sou de Deus, mas no sobrenome ter isso, mas não foi da vontade da minha mãe, tudo bem. Então o Pereira está aí. Então eu me diminuí de Roberto Carlos para RC e decidi me tornar uma nova criatura.
ir para dentro de mim e descobrir as minhas capacidades. Esse cara aqui que fala para vocês, ele passou por muito perrengue. Ele foi abusado pelo irmão, com uns 10 para 11 anos de idade. E esse irmão veio depois até se suicidar, depressão, tudo, porque depois que a gente entende como que o universo funciona, a gente sabe que tudo que a gente planta, a gente precisa colher. E não é porque eu achei bom dele ter se suicidado, não, nunca, jamais. Mas com a depressão, com o suicídio dele, eu fui procurar saber por que as pessoas fazem isso, por que as pessoas tiram a sua própria vida, por que as pessoas chegam num estado que não tem o controle. E aí eu descobri que tudo isso é emocional, é as nossas emoções. E não é o que as pessoas fazem ou falam com nós, mas é o como que eu reajo, como que eu aceito o que está vindo para mim, o que as pessoas estão jogando para mim, o que as pessoas estão lançando para mim. Se é palavra de bênção, se é palavra de maldição. Eu preciso avaliar isso que estão me dando e ver se realmente é o que eu quero carregar na minha vida como verdade. E hoje, meus filhos, eu penso completamente diferente de 10 anos atrás, somente quando eu me batizei, quando eu decidi de verdade seguir a Cristo, seguir a Bíblia, as palavras sagradas e acreditar que dentro de mim existe uma fagulha de Deus e tem um Espírito que Ele que me livra de todas as coisas, Ele que cuida de mim, Ele que me dá a direção desde a hora que esse corpo aqui, esse templo esteja limpo, para que ele permaneça. Alguns anos atrás eu descobri que todos os meus traumas e medos têm intimidade com o meu propósito. Então, por que eu estou falando hoje aqui? Porque a vida todinha eu tive medo de falar em público. A vida toda eu era uma pessoa, tinha medo do que as pessoas iam falar, né, da rejeição, porque eu fui rejeitado quando criança, como se fosse verdade na minha, né? Minha mãe falou, eu nasci com 5,5 kg, roxo, e minha mãe não sabia se eu era um ser humano, se eu era um bicho. Então, e o que é? A minha mãe, não, você nasceu assim de tanta raiva que meu pai passou nela. Então, olha aí, tudo rejeição, culpa. E todo dia eu luto contra esses traumas, essas historinhas, esses medos. Meus filhos, minhas filhas, não carrega isso. Se livra dessas paradas. Se livra dessas historinhas do passado. Sai dessa vida de vitimização, de ser vítima de tudo. Como eu, por muito tempo, fulano, culpa é do meu pai, culpa é da minha mãe. Eu carreguei meu pai nas costas durante 40 anos. Eu fui perdoar meu pai com 40 anos de idade. A raiva, a mágoa, a angústia por ele ter deixado minha mãe, ter falado que eu não era filho dele, ter me rejeitado e uma série de coisas. Se livra de tudo isso, por favor. Porque as pessoas estão falando que é verdade, talvez é verdade na vida dela, mas não precisa ser na sua. Cada um tem direito de se expressar e achar e pensar o que quiser, mas você não pode carregar isso como se fosse sua verdade. Analisa, vê as pessoas que estão te criticando, as pessoas que estão falando mal de você ou bem, se essas pessoas têm mesmo autoridade para isso. Então hoje eu queria me deixar um pouco da minha vida para falar quem é esse RC Pereira, quem é esse pai que vive falando com os filhos. Então esse sou eu hoje. Estou esse RC Pereira, que nós não somos o que fazemos, mas eu sou a imagem e semelhança do Criador. Eu sei quem eu sou. Então hoje eu não preciso preocupar do que as pessoas vão falar comigo, porque eu já sei, eu já descobri que eu sou perfeição. Eu sou o que eu acredito ser. Ô filho, filha, pensem, não deixe que o que o papai falou quando criança para vocês seja verdade até hoje. Jogue isso fora. Seu pai era um completo ignorante, não sabia nem o que queria da vida, como é que ele vai falar o que vocês deveriam fazer da vida de vocês? E as poucas coisas que eu falei que eu queria o bem de vocês, vocês também não aceitaram e não aceitam até hoje. Problema de vocês, eu não tô mais nem aí com isso. Agora, fico em silêncio o que eu vejo vocês fazerem, o que vocês postam nas redes sociais, o que vocês falam, não me importa mais. Eu sei quem eu sou. Eu espero que você descubra quem tu és. O Papai do Céu precisa de você aqui nessa terra para que você honre a imagem, a semelhança dele, honre a vida. Te amo, meu filho. Te amo, minha filha. Um grande beijo do seu novo pai, RC Pereira. Te amo. Se conecta com o Papai do Céu, que o caminho seu sempre será abençoado. Fique em paz.